Olá, sou Felipe FM, site JC Repórter, mais uma vez voltando aí com o quadro Bate-Papo, né? E hoje com a doutora Deise, também o vereador João Vitor, falar um pouco aí, né? Sobre a questão do coronavírus, os cuidados que têm sido tomados aqui por parte do município, principalmente após aí, né, a audiência pública que houve aí na Câmara Municipal de Vereadores, onde foi aí também, naquele momento, né? Criadas assim, algumas demandas em relação ao município em termos de providência, o que é que foi feito após essa audiência também. Vamos começar aqui já, boa noite, doutora Deise. Boa noite, JC, boa noite a todos os ouvintes. É isso, a gente tinha combinado desde a nossa entrevista, né, que a gente ia tentar pelo menos uma vez por semana, e enquanto estiver durando aí esse contexto todo aí do coronavírus, para a gente conversar um pouquinho, né, levar informação para a população, que eu acho que a informação de qualidade nesse momento é muito importante para a gente entender o que está acontecendo e a gente se proteger e prevenir, né, a doença aqui no nosso município. Boa noite, vereador João Vitor. Boa noite, vereador. Boa noite, JC. Boa noite a todos os ouvintes da São Felipe FM. Boa noite a todos os que acompanham pelas redes sociais. Boa noite, doutora Deise. Obrigado, JC, por mais uma vez estar oportunizando a sociedade felipense em estar ouvindo os comentários sobre esse vírus que vem de certa forma destruindo muitas famílias em um momento tão crítico que vem a saúde mundial. O vírus que hoje matou 803 pessoas na Itália, matou 903 nos Estados Unidos. Eu acho muito importante de sua parte, da mídia felipense, de todos que acompanham o blog, e parabenizo a você primeiramente por estar fazendo esse trabalho. Em relação, vereador, do que foi discutido na audiência, principalmente a questão da criação de uma comissão, onde estaria realmente aí, né, criando essas medidas e acompanhando aí esse processo aqui no nosso município, você está fazendo parte também dessa comissão, me fala um pouquinho sobre o andamento aí, após a audiência, o que é que tem sido feito em relação ao município. JC, infelizmente eu não fui convidado para fazer parte da comissão, até o momento não me chegou convite nenhum do prefeito, nem do secretário de saúde. Me colocaria em um grupo que realmente não se discute medidas adotadas para resolver o problema da situação. Se conversa ali sobre o vírus, sobre as situações, sobre os boletins epidemiológicos diários, mas não existe uma comissão aprofundada nos estudos, nas medidas que vêm sendo adotadas pelo município para combater o vírus. Ouvi também a participação da doutora Deise, né, após aquele momento de discussão, onde se fez uma explanação muito ampla, né, sobre a situação aí, a demanda realmente que se faz necessário parte de uma ação mais concreta parte do município também. A doutora Deise aí está participando dessa comissão, como é que está o andamento também, doutora? Não, eu também não faço parte. Eu estou na mesma situação de João. A gente teve aquela discussão, algumas ações foram sugeridas, a gente foi incluído em um grupo de WhatsApp, onde é isso, assim. Até nos últimos dias está super silencioso, né, João? Nunca mais teve nenhuma conversa. Eu vi que teve uma reunião da comissão, eu vi nas redes sociais no início da semana, acho que até com a presença de Luizinho, da SESF, né, e pessoas da Secretaria, da Prefeitura, né, outros setores além da Secretaria de Saúde, mas eu não participei também, e a gente foi, assim, com surpresa, a gente recebeu, a gente viu nas redes sociais a publicação de um decreto novo, né, da Prefeitura, se não me engano, foi na terça-feira, né, dia 30, no último dia do mês, né, de março, que flexibilizou o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos, mas não sei te dizer, assim, a gente teve uma série de questionamentos para o prefeito, né, em alguns grupos que a gente faz parte, e ele alega da pressão, né, dos comerciantes na liberação do funcionamento dos comércios que não são os comércios essenciais, né, de alimentos, farmácia e tal. E eu acho que isso é uma preocupação muito grande, assim, pelos dois lados, né, que a gente fica.
tanto por parte da sociedade, que precisa entender que essa situação ela não está longe de São Felipe, né? Acho que a gente fica na expectativa de que isso não vai chegar, né? E que vamos fazer correntes de oração, que é muito bem-vindo. Acho que toda energia que a gente possa vibrar positivamente, né? E toda oração é muito bem-vinda, mas a conduta mundial, né? Não é só na Bahia, não é nos outros estados, a conduta mundial, a orientação de todos os cientistas, da Organização Mundial de Saúde, dos países que já estão enfrentando o surto há mais tempo que o Brasil, é o distanciamento social, né? Como eu falava lá na Câmara, é um vírus novo, não tem vacina, não tem remédio, tudo que se está testando, usando nele é teste, né? Não tem nada que tenha ainda a comprovação científica de efetividade. Então, a única forma da gente algum dia ter proteção contra o vírus é ficando doente do vírus, né? Adquirindo a Covid. E aí a discussão, a preocupação que a gente tem é com o suporte dos serviços de saúde, porque se toda a população, ou metade da população, adquirir a doença de uma vez, os estudos mostram que 20% dessas pessoas vão desenvolver quadros graves, 5% precisarão de UTI, e não tem sistema de saúde no mundo que suporte. Aí João falava dos números hoje da Itália, que é um país com desenvolvimento muito mais avançado, com a população economicamente muito melhor estabelecida, né, um desenvolvimento maior do que o Brasil, e a gente já tem mais de uma semana em que o número de mortes não baixa, né, fica girando nessa média de 700, 800, 900 mortes. Então, imagine isso aqui no Brasil, né? Imagine isso na nossa região, nosso estado, na nossa região. Então, a gente não pode pensar que isso não vai chegar, né? Eu estava fazendo uma discussão no Facebook essa semana, falando assim, fiz um texto tentando falar com os comerciantes, né? Que alguns virologistas já fazem essa projeção para a economia. Não adianta não fechar o comércio, porque se você não fecha seu comércio e um dos funcionários adquirir a doença, em menos de um mês, todo mundo, né, por conta da capacidade que o vírus tem de transmissão, em menos de um mês todo mundo vai estar contaminado. Então você vai ter pessoas afastadas, você vai ter pessoas com desempenho de trabalho baixo, porque vai estar, né, sentindo sintomas, ainda que sejam leves, né? Você vai ter um percentual de funcionários que vai precisar de hospitalização, sem contar que você está expondo as famílias dos funcionários, a si próprio, a sua própria família. Então, a gente precisa entender que é um contexto muito sério. E, por outro lado, além da sociedade, a preocupação com as ações da própria prefeitura. Né? Assim, a gente entende que é um município pequeno, que todo mundo conhece todo mundo, então os comerciantes podem estar fazendo, alguns comerciantes, porque eu tenho visto que muitos estão com a consciência bem apropriada do problema, mas a gente entende que alguns comerciantes podem estar fazendo pressão sobre o prefeito, mas ele precisa, nesse momento, assim, estar com as informações da gravidade, da seriedade desse problema e manter as decisões de distanciamento que foram tomadas. Assim, São Felipe está indo na contramão de todos os municípios da região. Então, Conceição do Almeida continua fazendo, inclusive intensificou o bloqueio já com a utilização do termômetro à distância. Cruz das Almas fez a reunião mantendo nenhum desses dois municípios e os outros ainda tem casos confirmados, né? Apenas casos suspeitos, casos em monitoramento, mas a gente entende que a gente previne antes de acontecer, né? Quando a gente já tiver casos confirmados no município, o vírus já vai estar com a circulação muito intensa, muito ativa, e os resultados disso podem ser muito piores, né? E a gente ainda tem uma questão da subnotificação,
que eu vou falar daqui a pouquinho. Em relação à questão João trouxe a questão dos números, né, que realmente é assustador, antigamente preocupado. Que tipo de diagnóstico podemos trazer em relação ao município, que a gente já vê na Itália, né, Estados Unidos, esse número realmente crescente no Brasil em relação ao município, que tipo de diagnóstico a gente pode trazer nesse momento? Não, é isso. Se a gente pega, né, no dia da sessão da Câmara lá, a gente fez, né, João, essa discussão da projeção do número de casos. Então, o próprio ministro ele fala que 50% da população vai adquirir a doença, em qualquer lugar, né? No mundo, no Brasil, na Bahia, em São Felipe. Então, o que a gente quer com a medida, isso vai acontecer, porque só assim é que a gente vai começar a ter uma estabilidade e reduzir o número de casos. Então, o que a gente quer é fazer com que isso aconteça aos poucos, não seja de uma vez. Porque aí serviço de saúde nenhum vai aguentar. Então, se a gente pega a população de São Felipe, a gente vai ter 10.500 pessoas que vão ter a contaminação, vão adquirir a doença. Dessas, 80% vão apresentar sintomas leves, né? E 20% vão precisar de algum suporte do hospital, algum atendimento médico, podem precisar de uma hidratação, de uma medicação. E 5% desses 20%, 5% devem precisar de UTI. Né? E isso são as estimativas que acontecem no mundo. Então, 5% da nossa população vai dar em torno de 500 pessoas. Né? Então, 500 pessoas de São Felipe precisariam de UTI. E a gente pode chegar em torno de 169, acho que 189 óbitos, né, da nossa população. Então, os números assustam, né? E o que a gente espera com as medidas de distanciamento é essa diluição, né, da contaminação, da transmissão do vírus ao longo do tempo, para que o sistema de saúde possa responder, né? A gente já sabe que o SUS tem uma série de problemas, o SUS né, todo mundo já me conhece na militância do SUS aí há 20 anos, o SUS é o maior patrimônio desse país, mas a gente sabe que ele tem uma série de problemas, principalmente na quantidade de urgência, né, que a gente observa todos os hospitais da região, né, com a superlotação, que até tem diminuído, os hospitais têm limitado, as pessoas têm evitado ir para os hospitais, né? E os serviços que são agendados têm sido suspensos, cancelados, né? Em toda a rede na Bahia, no Brasil como um todo. Mas a gente ainda tem demandas de urgência, né? Tem as pessoas que podem ter ocorrência de um infarto, de um AVC. As pessoas estão preocupadas, estão com medo, então isso também acaba resultando, né, em demandas de urgência, de questões psicológicas ou ainda essas questões cardiovasculares mesmo. Então, é muito importante que a gente mantenha as ações. O problema não está resolvido, assim, todos os estudos JC epidemiológicos mostram que a nossa curva no Brasil está em franco crescimento. O prazo estimado para o pico da curva no Brasil é a primeira semana de maio. Então, daqui até lá, a gente vai ter só um crescente de casos novos. E aí, o que a gente quer é isso, assim, é limitar isso ao máximo, para a gente conseguir que o sistema de saúde responda às demandas, né, que forem precisando de hospital, de UTI. Se a gente tem uma quantidade absurda daqui até lá, é um mês, né, com um boom de gente precisando de hospital, de UTI, e não tem sistema que vá dar conta. Né? Então, a gente tem esse mês de abril, todos os dias a gente vê alguma postagem nas redes sociais. Né? Essa semana é muito importante. Por que é muito importante? Porque a gente está no crescimento da curva. Então, se você evita a circulação das pessoas, são pessoas que você está tirando do ciclo de contaminação e de propagação, né, da doença. A gente está vendo os dados da CESAB, todos os dias novos municípios vão entrando. Estava olhando hoje, a gente tem... eu estava falando com você da subnotificação,
A gente tem... Hoje eu estava no boletim que saiu da CESAB hoje, temos... Deixa eu olhar para não nem vacilar nos dados, que eu já deixei aqui aberto para a gente conversar. 267 casos confirmados na Bahia, tá? Isso distribuído em 34 municípios, nós já temos com casos. Muitos municípios pequenos, principalmente Salvador e Feira de Santana, onde tem um número maior, e Porto Seguro também, mas muitos municípios pequenos já com casos confirmados. Mas o que me preocupa muito, JC, é que no LACEN tem 4.429 exames dando resultado. Segunda-feira era 200. Assim, a gente vê como o número de casos feitos está aumentando e a demanda por exame, porque esses aqui, inclusive, são os que têm sintomas graves da doença, porque o LACEN não está liberando para sintomas respiratórios qualquer sintoma. Tem uma série de critérios que a pessoa tem que se adequar para poder enviar a amostra para lá. Então, são casos com sintomas característicos da doença ou pessoas que tiveram contato com casos confirmados. Então, pense aí qual o percentual. Se a gente colocar 10% disso aqui, a gente vai ter 440 pessoas que a gente não sabe onde está, porque só divulga depois que confirma, no estado da Bahia com teste positivo para o coronavírus. Então, a gente pode pensar que São Felipe está imune, né? Que a gente já não tem o vírus circulando próximo da gente, na nossa região. Né? A gente precisa se preocupar muito com as ações de prevenção. Vamos aqui falar com o vereador João, principalmente a questão do Poder Legislativo, né? Após aquela audiência aí, quais são as medidas aí que a Câmara tem tomado, as ações que têm sido feitas aí por parte da Câmara de Vereadores também, João? JC, a Câmara de Vereadores só tem o poder de cobrar, de fiscalizar os atos e as legalidades do prefeito. Mandamos diversas sugestões para o prefeito, para a Secretaria de Administração, para o secretário de Saúde. Infelizmente, muitas delas foram apenas ouvidas e descartadas pelas autoridades. O que eu peço ao prefeito, enquanto membro do Poder Legislativo, é a revogação com urgência do último decreto que ele flexibiliza a abertura do comércio, porque o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse uma frase muito interessante: se amanhã todos estiverem mortos, quem irá comprar? Irá comprar o quê? O isolamento social tem que ser hoje, não dá para ser amanhã. O pico do vírus é hoje, não é amanhã, não é depois. Só ressaltar que no Brasil aumentou 1.000 casos confirmados de coronavírus de ontem para hoje. Já são 299 mortos. Então estamos se aproximando aí já dos 300 mortos no Brasil por coronavírus. E tem pessoas que acham que isso não vai chegar em São Felipe. Tem pessoas que acham que não deve tomar medidas rígidas. Tem pessoas que acham que o Poder Executivo tem que ser flexível. Não dá para brincar. Não dá para brincar, não é hora de brincadeira, estamos falando de vidas. O Poder Executivo tem que tomar medidas sérias, baixar um decreto sério, principalmente nos supermercados, recomendar as distâncias de um caixa para o outro, ter equipamento de EPI, máscara, álcool em gel e luva para os funcionários, até para os próprios consumidores. O que falta muito ainda é conscientização. As pessoas estão dizendo que isso vai pesar no bolso, mas a prevenção ela custa muito mais barata do que o remédio. Se nós deixarmos para cuidar dessa população quando estiver todo mundo doente, o município não vai aguentar. O município hoje tem que praticar os atos de legalidade. Primeira coisa que eu peço ao prefeito é que baixe um decreto de calamidade pública, de emergência e de urgência, que todas as cidades da região já têm, Salvador já tem, o estado da Bahia já tem, o Brasil já tem há mais de um mês um decreto de calamidade pública, porque ele vai precisar mexer nas contas públicas e ele já está mexendo quando ele sai de comprar uma máscara que custa 13 centavos e vai comprar uma máscara que custa 3,50. Isso é mexer nas finanças, isso é mexer em licitação. Eu peço ao prefeito que reveja as medidas adotadas no último decreto,
que intensifique fiscais para estar fiscalizando os comércios, fiscais para estar fiscalizando nas ruas os idosos com mais de 60 anos, mandando para casa mesmo. Eu acho que esse é um papel da sociedade, do poder público. Eu acho que essa é a hora de prevenir. O prefeito precisa hoje dizer que o interesse privado não pode sobrepor sobre o interesse público. O interesse público ele tem que ser superior ao interesse privado. Então precisamos deixar claro que o interesse da sociedade, a saúde da sociedade, ela deve ser preservada, e isso está na mão do prefeito. Só o prefeito tem o poder de decretar. Em relação ainda retratando o Poder Legislativo, você como presidente da comissão, pensa em criar uma nova audiência ou convocar aí o Executivo a trazer algumas explicações em relação ao que tem sido feito, principalmente aquilo que foi acordado lá na última audiência? Eu deixei a comissão ciente, JC, os outros vereadores também. A comissão que faz parte é o vereador Jair e o vereador Aguinaldo. Que a qualquer momento eu posso estar convocando outra sessão extraordinária, convocando o secretário de saúde, inclusive o prefeito, para dar novas explicações, porque eu não estou vendo as medidas serem adotadas de formas que a doença, que o vírus avança, as medidas não estão sendo adotadas. Está tudo muito lento, está tudo muito devagar. Os profissionais de saúde de São Felipe estão trabalhando sem equipamento, sem EPI. Os profissionais os agentes comunitários estão sem equipamentos. E aqui eu deixo um recado para os agentes comunitários e os agentes de saúde e os agentes de endemias. Não vão trabalhar sem equipamento. Se não tiver equipamento, fica em casa. O poder público não pode fazer corte de salário porque ele não lhe dá condições de trabalho. Isso é prioritário. Se o município não está dando condições de trabalho aos agentes comunitários, não tem como os agentes comunitários trabalhar. Fiquem em casa, tentem fazer planilha para o celular, para o WhatsApp, mas não saiam de casa, porque existem dois fatores. Você pode levar o vírus para a casa das pessoas e você pode contrair o vírus na casa das pessoas. Então, sem material de equipamento, eu aconselho aos agentes comunitários a não saírem de suas residências. Ainda voltar a falar outro tema importante também, né, que é a questão do isolamento social, a gente de um radicalismo muito grande. Muitas pessoas realmente já assim com um medo realmente extremo e outros fazendo pouco caso, né? Como lidar diante dessa situação? E principalmente aí são pessoas que são membros da própria família ali, onde um às vezes não respeita a opinião do outro, aquela questão do comentário do outro e realmente expõe, colocando todo mundo em risco, doutora. É muito interessante que você fala, JC, assim, aqui no Brasil agora tudo é polarizado, né? E assim, qualquer coisa que acontece, ou você defende um lado ou você defende apenas o outro. Eu acho que, inclusive, essa questão do vírus veio para que a gente aprenda algumas coisas enquanto sociedade, né? E aí, isso é um ponto muito importante que você está falando. Eu acho que a gente... tem um virologista que, inclusive, ele é divulgador de redes sociais, não sei se você conhece. Ele tem um blog que é Átila Yamarino, né? Ele tem pós-doutorado em virologia e ele estuda comportamento de vírus desde o ebola, do H1N1 e tal. E ele tem muitas postagens falando, inclusive, sobre a questão da economia. E ele fala isso, que ninguém pense que a gente vai voltar para a economia de janeiro. Né? A gente está entrando em uma crise que vai mudar a nossa sociedade, vai mudar a forma da gente se relacionar e vai mudar, inclusive, muitas relações econômicas e comerciais e sociais. Então, como eu te falei, isso não é um quadro que vai acabar daqui a 15 dias, não vai. A projeção, o próprio ministro já falou algumas vezes que a gente só deve diminuir a contaminação a partir de julho, né? Então, daqui até maio, agosto, o governador do estado, Rui Costa, já sinalizou a suspensão do carnaval, do São João, né? O próprio prefeito aqui de Conceição do Almeida já suspendeu São João do Almeida.
Acho que muitos ainda ficam resistentes por conta de todo o planejamento que é feito, mas já tem alguns em outros estados do Nordeste que já prorrogaram para outubro, né? Então, assim, isso não vai acabar agora. Então, tudo bem que a gente precisa, né, pensar nas questões econômicas, e aí tem uma série de ações que precisam ser tomadas. Então, o poder público precisa pensar em algumas ações de suporte social para as famílias mais carentes. Aí o governo federal já tem divulgado algumas ações. O governo do estado já anunciou hoje a suspensão do pagamento de contas de energia e água, né, para a população, para as famílias carentes. A Prefeitura de Salvador, que tem desenvolvido um trabalho muito bonito no combate ao coronavírus e nesse suporte às famílias carentes, tem anunciado várias ações, né? E aí acho que as prefeituras vão precisar pensar em algumas ações de suporte, em criar um cadastro, né, com o registro dessas famílias. E a sociedade precisa pensar em como reorganizar os seus comércios, né, a partir dessa crise que a gente está vivendo, né? Então, João falou algumas ações que os supermercados, enquanto serviços de manutenção, né, do insumo da nossa subsistência, precisa funcionar sim, mas assim, como se organizar do ponto de vista de higiene, né, de distribuição das pessoas dentro dos estabelecimentos. Os outros setores também, que não são os essenciais, precisam pensar em formas de atendimento à distância, né, usando as redes sociais. João até criou uma iniciativa para a divulgação dos autônomos em São Felipe. Eu vi um outro compartilhamento também, acho que das meninas Jamile, as meninas do PT Mulher, também divulgando algumas ações, assim, e assim, é isso, a gente enquanto sociedade vai precisar pensar em várias ações estratégicas para a gente dar conta dessa questão social. Agora, o fato é que a gente não pode, em detrimento das questões sociais, negligenciar a saúde, porque a gente está falando de vida. E eu acho que quando a gente fala em saúde, a gente não pode pecar por omissão ou por negligência. A gente tem sempre que ter um cuidado muito mais acurado do que se a gente está falando de outra coisa, porque o valor agregado na saúde é a vida humana, né? E tem uma postagem que vem circulando muito no Facebook, assim, quem é da sua família que pode morrer, né, para você manter a economia funcionando? Na minha, não tem ninguém. Tenho certeza que na sua também não, na de João também não. Então, assim, a gente tem que olhar para a gente, porque essa é uma situação que vai chegar em todo lugar. Todo mundo está exposto, JC. A minha família, a sua, a de João, todo mundo. E quando a gente fala num município pequeno como São Felipe, a gente conhece todo mundo. A gente, infelizmente, essa semana a gente teve, né, a gente perdeu algumas pessoas ilustres, importantes na cidade. E isso comove e mobiliza todo mundo, né? Então eu fico pensando, quando a gente começa a ver a nossa população adoecendo, precisando de internação, precisando de UTI, ou Deus livre e guarde, morrendo por conta dessa doença, como é que a gente vai se sentir enquanto sociedade? Aí é que a gente vai buscar as medidas de prevenção, de controle. Pode ser muito tarde, né? Porque a gente está falando de vidas humanas. Em termos de apoio, principalmente no campo psicológico dessas pessoas, esses ambientes familiares, né? O que pode ser feito em termos de suporte? Porque a gente sabe que realmente a pressão é muito grande. E quando você realmente acaba todo mundo realmente aderindo à questão de isolamento, todo mundo acaba ficando mais tempo junto. E não todo mundo realmente hoje está assim, com essa habilidade realmente de ter esse convívio, né, cotidiano com mais tempo, assim como está sendo ocorrido ultimamente. JC, isso é muito importante. A gente tem que cuidar disso. A gente está percebendo, né, você falava há pouco, muita gente com medo, né? Um percentual com muito medo, um percentual que não está ligando, né? Mas assim, quem está com muito medo está se prevenindo, fica em casa, e aí acaba que às vezes fica com uma pressão, né, psicológica muito grande. Então é importante que as pessoas se mantenham em casa, mas que também não fiquem o tempo todo presas aos noticiários, né, a número de contaminações, de mortes e tal. Isso é muito angustiante. É importante que as pessoas mantenham alguma prática de atividade física. Então tem muitos profissionais, né, o pessoal da educação física, o pessoal da fisioterapia,
divulgando vídeos, né, com exercícios que podem ser feitos em casa pelas pessoas idosas ou mesmo pela população em geral, para manter alguma atividade, né, que vai dar um suporte psicológico. Tem alguns grupos também nas universidades que têm divulgado números de telefone para você entrar em contato para os profissionais de saúde e também para a população em geral, para você de suporte psicológico. E essa também é uma ação que o município pode fazer. A gente tem no quadro da prefeitura, né, alguns psicólogos que os serviços ambulatoriais, nesse momento mais crítico, estão suspensos e que essas pessoas podem manter, né, algum local com um telefone acessível para uma conversa, né, para uma orientação, ainda que à distância. João falava dos agentes comunitários, JC, eu queria retomar isso, porque assim, é uma preocupação muito grande os profissionais de saúde, né, é um público de risco no mundo inteiro. A gente está vendo assim, já em São Paulo, muitos profissionais afastados com sintomas e com teste positivo para o coronavírus. E essa questão do EPI é muito importante, né? A gente está percebendo que assim, está em falta, todos os municípios estão com dificuldade de comprar, né? Mas essa questão da proteção dos profissionais é muito séria. E é uma coisa assim, muito contraditória, porque ao mesmo tempo a gente precisa que as equipes estejam observando o território. Eu tenho ficado muito preocupada com o silêncio dos casos sintomáticos em São Felipe, né? A prefeitura tem publicado alguns boletins que inclusive foram bem confusos aí durante o início da semana, né? Teve divergência aí de informação, republicação, e tal, mas eu não vejo publicando a informação dos casos em monitoramento, né? Então, as pessoas que têm sintomas respiratórios, as pessoas que vieram de Salvador recentemente, ou de São Paulo, ou de outros lugares onde o vírus está circulando mais ativamente, elas precisam estar sendo monitoradas pela Secretaria, né? E essas informações, se essa ação está acontecendo, essas informações não estão chegando para a sociedade, né, como um todo. E então a gente fica muito preocupado com esse silêncio. Eu tenho ficado muito preocupada com esse silêncio. Queria aproveitar a questão da EPI e falar das máscaras. A gente está usando a máscara de tecido, né, de fabricação caseira. A gente viu que de ontem para cá, o Ministério da Saúde, a própria Secretaria de Saúde do Estado tem divulgado bastante o uso, né, da máscara como uma barreira de proteção. E tem muita gente que fica com dúvida, né? Serve, não serve? Então, assim, até lá na sessão da Câmara, a gente fez uma conversa nos bastidores sobre isso. E, assim, a máscara, ela protege tanto a própria pessoa quanto o ambiente, né, em sua volta. A gente falava até então que não tinha condição de toda a população usar máscara porque não tem produção de máscara suficiente para toda a população do Brasil e do mundo, né? Porque o vírus ele está circulando no mundo inteiro no mesmo contexto de crise que a gente está vivendo. Então, não tem produção para todo mundo. E, nesse sentido, a prioridade das máscaras cirúrgica e a N95, né, confeccionada para ambiente hospitalar, são os profissionais de saúde e as pessoas que têm sintoma e que precisam estar isoladas dentro do seu domicílio. As pessoas que têm a resistência imunológica suprimida. Então, essas pessoas são prioridade, principalmente os profissionais de saúde. E aí agora a gente começa com orientações, notas técnicas e tal do Ministério da Saúde, da Secretaria, para o uso da máscara. Por quê? Porque a transmissão ela é feita a partir das gotículas, né, de saliva, nariz e boca, né, nosso. Então, os estudos têm mostrado que não são os aerosóis, são as gotículas mais pesadas. Então, a máscara ela é uma barreira física e ela serve sim para proteção,
desde que a gente também não descuide das outras medidas. Então, a gente está com aqui nariz e boca protegido, mas o olho não está. Então, evitar passar a mão no olho, ter todo cuidado com a lavagem das mãos, com o uso do álcool gel. Nada disso deve deixar de acontecer por conta do uso da máscara. Mas a máscara é um fator a mais que protege. Já existem estudos que mostram que os países, né, China, Singapura, Japão, que usaram máscara assim indiscriminadamente, que eles tiveram um controle da curva, né, um achatamento da curva e um controle da transmissão mais rápido do que os países que não tiveram esse suporte. Então a gente veio usando para se proteger, mas também para fazer esse alerta à população. Já tem várias pessoas aqui em São Felipe que têm confeccionado, que está sendo divulgado aí nas redes sociais. E a gente recomenda que compre, que use quando for sair. Quando chega em casa pode lavar a máscara e tem que ter o cuidado para não ficar tirando toda hora, porque aí a gente pega, né, com a mão na máscara e isso pode facilitar a contaminação. Então, botou a máscara, não precisa ficar toda hora pegando. Quando chega em casa, lava as mãos, higieniza a máscara, lava bastante direitinho com sabão. Pode colocar na quiboa, né, de molho na quiboa para desinfectar e poder usar novamente. Mas a gente queria fazer esse alerta para a população que use a máscara, porque é uma barreira a mais de proteção. A questão desses cuidados realmente é importante. Outro segmento falar com o João também, a questão do lado social, como a gente abordou aqui, né? A questão da participação da população. Algumas medidas, tanto do governo do estado, do governo federal também, né? Em termos de auxílio financeiro para as pessoas que estão passando algumas necessidades, algumas situações realmente já meio que delicadas, mas enquanto isso realmente esse recurso não chega, a população tem que se mobilizar, como a doutora Deise falou, né? É um momento de partilha, é um momento de todo mundo estar colaborando um com o outro. E a gente vê a situação meio que difícil para algumas pessoas do município também, né, João? Sim, eu só vou concluir a fala da doutora Deise sobre as máscaras. O Ministério da Saúde hoje recomendou que pelo menos uma pessoa tenha 2 máscaras e que a máscara seja usada pela mesma pessoa. Lavou, não quer dizer que lavou, enxugou, pode usar por outra pessoa. Essa máscara tem que ser usada pela mesma pessoa. Então, que a sociedade fique em alerta quanto a isso. Quero ressaltar também que o Globo acaba de notificar que já se passa de 1 milhão de casos de coronavírus no mundo, mais de 51 mil mortes no mundo. Para você ver como o vírus é tão rápido e assustador a causa. No que você fala no benefício social, a população de São Felipe, a sociedade civil, está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos para ajudar aquelas famílias mais carentes, mais necessitadas. Parabenizo a sociedade civil por essa atitude. Estou sentindo falta da Secretaria de Ação Social sair do papel e ela passar a ser protagonista. A ação social tem esse dever de cuidar do social das pessoas, principalmente a Secretaria de Agricultura, que deve sair dos gabinetes e conversar diretamente com os comerciantes da nossa Feira Livre. Os comerciantes da nossa Feira Livre podem estar se vendendo via WhatsApp. Hoje teve pessoas que já fez feiras, encomendou ovos, encomendou tomate, pepino, pimentão, via WhatsApp. Então, a Secretaria de Agricultura também tem que ser protagonista. Não é uma responsabilidade apenas da Secretaria de Saúde. É uma responsabilidade de todas as secretarias. As secretarias precisam se abraçar. Ou não vamos conseguir solucionar o problema. Em termos do benefício que o governo federal está propondo, parem com essa história que é um benefício de Bolsonaro não receba, um benefício do PT não receba. Não existe isso. As pessoas precisam deixar a politicagem no Brasil e pensar que agora é saúde, é um benefício social, está na Constituição Federal de 88, lá no artigo 5º, a sociedade tem esse direito. Não saiu ainda, JC, a regulamentação de quem vai ter direito.
saiu mais ou menos saiu um texto dizendo que são os maiores de 18 anos, os microempreendedores, os contribuintes autônomos, algumas pessoas que recebem Bolsa Família, mas não saiu a tabelinha, a regra geral de como é que está entrando nesse benefício. Eu combinei até com alguns amigos meus contadores, conversei com o Laércio, que é filho de São Felipe, pedi a ele uma ajuda, um auxílio, para quando começar a esse movimento de começar a entrar neste benefício, precisar de uma ajuda contábil, porque eu vou estar com o escritório aberto, atendendo um a um, não fazendo aglomeração de pessoas, para estar ajudando, orientando essas pessoas a dar o benefício. Mais um serviço que eu vou fazer para a sociedade sem cobrar nada, quero deixar claro, é um benefício assistencial que o governo está se comprometendo a pagar. É mais que um dever do governo nessa época de crise, onde as pessoas não podem sair para trabalhar. Em relação a essa questão, né, você traz do próprio comércio, ainda voltando a falar, né, hoje o governador Rui Costa concedeu uma entrevista, né, para a imprensa do interior, ao vivo, hoje ao meio-dia, e abordava alguns tópicos, né, inclusive ele sugerindo para a questão das feiras livres, né, que realmente se comercializa, né, mas tudo em um padrão, tem realmente cuidado, usando as máscaras e tal. E algumas pessoas aqui do município questionaram, principalmente o agricultor familiar da zona rural, citava que tem uma produção que é de curto prazo, né, e que estão acabando perdendo porque está com medo de vir realmente comercializar. Que tipo de orientação se pode trazer para essas pessoas nesse momento? Eu fiz um grupo de WhatsApp, eu vou deixar o meu telefone disponível. O meu WhatsApp é 71987458025. Estou praticamente 24 horas online, dormir 2 horas por dia, para ajudar a população a fazer essa comercialização. O prefeito tem adotado as medidas de distanciamento das barracas de 2 metros. Eu peço ao prefeito que faça a mesma coisa de um prefeito, não lembro o nome da cidade. Ele instalou pias nas ruas, perto das feiras livres, com água e sabão, porque infelizmente não vamos poder comprar álcool em gel para toda a sociedade. Não tem disponível álcool em gel, não tem álcool em gel disponível nem para os profissionais de saúde. Eu estou sugerindo ao prefeito que ele coloque essas pias provisórias espalhadas entre a feira livre, nas praças, onde ele pode também tirar aquela feira livre totalmente da onde ela fica hoje, na rua Cônego, né? Cônego Soares, ali, aquela rua, e está espalhando aqui na igreja, tem a outra Praça Carlos Moura, tem a Rua da Baixinha. Ele pode estar espalhando as barracas e até colocar carro de som informando onde é que cada barraca está, em tal barraca está. Algumas barracas já me passaram os números de WhatsApp, eu já coloquei nesse grupo, já fizeram pedidos. Eu peço para as pessoas que têm o WhatsApp entrar em contato com a gente, para a gente estar ajudando nessa economia que as pessoas não podem perder, as pessoas não podem. A gente não está dizendo para as pessoas pararem de trabalhar, a gente só tem que usar a internet ao nosso favor. Em pleno século XXI, nós não aprendemos a usar a tecnologia a nosso favor. A tecnologia pode muito bem manter a economia ativa e nós ficarmos isolados da sociedade. Minha avó tem 89 anos, eu proibi de minha avó receber visita, proibi, só a cuidadora fica com ela, aí eu não estou visitando, eu estou ligando todos os dias, proibi dos filhos verem minha avó, porque é um ato, eu acho que hoje é um ato de amor. Cuidar de cada um. E eu vou fazer isso com todas as pessoas que eu ver que necessita desse isolamento social. Como eu falei, JC, nós devemos usar a tecnologia a nosso favor. E é daí que eu estou dizendo, a Secretaria de Agricultura do município tem a responsabilidade de entrar nesse processo, justamente com os agricultores familiares. Eu vi que alguns supermercados já colocaram número de WhatsApp para fazer feira. Eu sugiro aos outros comércios que tenha um número de WhatsApp para as pessoas comprarem. Tem um pessoal do açaí mesmo que está vendendo o açaí, o pessoal leva em casa, delivery. Então eu peço à sociedade
para usar tecnologia ao favor dela e ficar completamente isolado, porque não é uma orientação minha, não é uma orientação de doutora Deise, não é uma orientação do secretário de Saúde de São Felipe, é uma orientação internacional, mundial. O único remédio hoje para diminuirmos a contaminação, a dimensão desse vírus é o isolamento social. Ou nós não fazemos isso, toda a sociedade vai ficar doente, metade da sociedade vai morrer. E eu não quero perder ninguém de minha família, eu tenho certeza que a doutora Deise não quer, não quero perder ninguém de nossa São Felipe, não quero perder ninguém nenhum de meus amigos. Então, como eu estava falando antes, o secretário de Agricultura tem que ser protagonista no que diz respeito à agricultura familiar. A secretária de Ação Social tem que ser protagonista nas pessoas carentes da cidade. É preciso saírem dos gabinetes para trabalhar. Não adianta só o secretário de Saúde, não aqui defendendo A ou B, mas ele tem que fazer a parte dele, mas as demais secretarias têm que fazer as suas. Eu vejo a secretária Ritinha muito empenhada em ajudar, ela vem ajudando bastante e estou me colocando mais uma vez à disposição para o que for necessário, as medidas necessárias que possa me consultar juridicamente ou opinião enquanto sociedade, eu estarei à disposição do poder público. Gente, bom, né? Agradecer aí a participação do vereador João Vitor, também doutora Deise aí pelas importantes orientações. Deixar sempre o microfone à disposição, qual coisa não abordou também, que vocês queiram acrescentar, também fique à vontade. Não, é isso. Eu queria agradecer também a você, né, mais uma vez a oportunidade, a gente que te provocou, né, para a gente fazer essa conversa. Parabenizar por sua preocupação. Te pedir novamente, eu tenho sempre feito essa solicitação para você, assim, que paute isso todos os dias na rádio, que abra espaços para a gente estar conversando sobre isso, porque é informação que vai fazer com que a gente, enquanto sociedade, entenda, que a gente compartilhe ideias, sugestões para a gente vencer isso juntos, né? Queria agradecer a João também. Assim, é engraçado que assim, eu e o João, a gente nunca teve uma aproximação, mas muito assim, né? Se conhecia, mas nunca tivemos uma aproximação. Mas essa questão assim, tem aproximado a gente tem conversado praticamente todos os dias, né? Nas redes sociais, por conta dessa preocupação. Assim, eu vejo que João, assim, é o único vereador que eu tenho visto desde o início, já falei isso para ele algumas vezes, atuante, né, preocupado, propondo coisas nesse momento que a gente está vivendo. Assim, eu acho que a gente precisa desse envolvimento, JC, de toda a sociedade. Porque é isso, assim, o poder público ele tem a responsabilidade, precisa conduzir algumas ações em todas as linhas. Concordo muito com o que o João falou. Isso não é só uma responsabilidade da Secretaria de Saúde, porque precisa de várias linhas de ação para a gente dar conta desse desafio. Então, as outras secretarias tem muita coisa a contribuir. A própria educação também, com informação. O site da prefeitura deveria estar todos os dias publicando informações, né, sobre formas de prevenção, formas de controle, como é que a pessoa, quem procura quando precisar de alguma coisa, né? Então, todas as secretarias do município, os serviços públicos, nem precisa nem falar, né? Hoje até ia ter uma videoconferência da Fundação Estatal de Saúde da Família sobre o cemitério, eu até encaminhei para Ferreirinha. Assim, toda a sociedade, todos os setores da sociedade precisam estar ativos nessa luta, né? E aí, mas assim, também chamar a sociedade civil, né, para continuar ajudando, para pensar ações. Agora, a gente precisa da atuação ativa da prefeitura. Às vezes a gente tem algumas sugestões, algumas ideias, mas a gente fica um pouco limitado em relação a como fazer, né, aquilo acontecer. Então, acho que está precisando de uma integração maior, que a ideia nossa seria através desse comitê intersetorial, que deveria estar se reunindo todos os dias, escutando sugestões, implementando, vendo como é que faz para fazer tal e tal ação, tal e tal sugestão.
Acho que está precisando um pouco dessa integração aí entre a prefeitura e todos os setores da prefeitura com a sociedade, para a gente unir forças e vencer isso. Eu acho que não é o momento da gente pensar em política nem em nível federal, nem estadual, nem municipal. Eu tenho visto assim com uma grata surpresa assim a interação entre o governador Rui Costa, que é do PT, e o prefeito Assemineto, que tem divergências políticas, continuam tendo ideológicas, político-partidárias, mas assim que nesse momento eles têm agido de uma forma muito integrada, com ações complementares, se reunindo várias vezes para decidir coisas, e eu acho que é assim que a nossa sociedade precisa enfrentar esse momento, né? O problema é muito sério e a gente só vai vencer isso se a gente entender a seriedade e a gente se unir. Então, queria só agradecer, me colocar à disposição também, assim, também estou igual a João nas redes sociais, conversando, publicando informação, tenho lido muito, estudado muito. O vírus é novo, então todo dia surge coisa nova, informação nova, estudos novos, e eu estou me apropriando muito, tenho compartilhado algum material com os profissionais que eu conheço, que eu tenho aproximação com as pessoas, esclarecido algumas coisas, e estou à disposição também para o que a sociedade de São Felipe demandar aí para a gente vencer isso junto. E aí queria, mais uma vez, agradecer a você, agradecer ao João. Vamos junto. Tem muita coisa pela frente. Agradecer também aqui a João, está o microfone à disposição, vereador. Eu só queria saber, doutora Deise, qual o procedimento para se adquirir o termômetro? Se é um meio normal, como se faz as compras da prefeitura, licitação, pregão. É porque eu vejo cidades pequenas que já tem o termômetro. Conceição do Almeida é menor que São Felipe, tem termômetro. O pessoal de saúde estava na feira livre medindo a temperatura das pessoas. Eu fui em uma cidade essa semana com 9 mil habitantes que tem termômetro. Eu quero saber qual é essa dificuldade do município em adquirir esse termômetro. Eu não acredito que seja falta de licitação, porque eu não vejo no Diário Oficial, que eu acompanho todos os dias, nenhuma publicação, nenhuma convocação, nada falando sobre os termômetros. Aí eu queria saber qual a dificuldade que está sendo. É a dificuldade de encontrar? É que está esperando a CESAB disponibilizar? As pessoas me perguntam e eu não sei responder. Eu até falei mais cedo aqui isso também. A gente vê, por exemplo, né, como você citou, Almeida está usando já em feira, inclusive na própria barreira, para a entrada da cidade, eles estão aferindo a temperatura, né, fazendo filinha de carro mesmo e aferindo a temperatura das pessoas que acessam. João, esse até é um item que o governador hoje falava na live, né? Aumentou de preço, sim. Ele disse que no início ele chegou a comprar por R$150 e que agora ele está comprando uma quantidade por 600, né? E aí tudo isso que a gente já vem discutindo da questão da exploração que alguns setores têm feito sobre esse momento. Mas eu acho que não é um item que está em falta. Ontem eu estava fazendo um mapeamento com alguns secretários da região, de fornecedores, né, que tinham máscara, que tinham álcool gel, e vários municípios me falaram, me encaminharam contato de fornecedor que está vendendo o termômetro. Esse momento está orientado às compras emergenciais, inclusive a própria OPB tem minuta do decreto emergencial, várias minutas do decreto emergencial, tem notas técnicas orientando as compras emergenciais, né, para que não precise ficar preso ao processo licitatório, porque a demanda é muito urgente. Então, tem fornecedor, tem a justificativa, a orientação para as compras emergenciais. A questão do financeiro precisa ser priorizado, porque é um momento de crise.
Aí tem essa questão do decreto que você já vem frisando há muito tempo, eu nem repeti porque você já foi bastante enfático que eu também acho, defendo desde o início que o município faça um decreto, porque isso vai facilitar ainda mais as compras. O governo federal já publicou emergência, o governo do estado da Bahia já publicou emergência com aprovação na Assembleia Legislativa, vários municípios da região já publicaram e São Felipe ainda não. Então, não sei qual é a resistência, a dificuldade. O fato é esse, que acho que algumas ações estão muito lentas, né? Assim, estão ainda muito incipientes, principalmente essas ações de monitoramento dos casos suspeitos no município, como eu falava antes, né? E eu estou muito preocupada assim, com essa questão desse silêncio, né? É impossível que um município como o nosso, a gente não tenha casos a monitorar, né? JC, eu quero agradecer a você mais uma vez por estar prestando esse serviço à sociedade, agradecer a doutora Deise, agradecer a todas as pessoas que vão parar para ouvir a esse vídeo e que leve as informações ao máximo de pessoas que vocês puderem. É uma hora da sociedade se unir, ninguém está aqui fazendo política, ninguém está aqui fazendo campanha, nós sequer sabemos se vai ter ou não a eleição esse ano. Já existem vários pedidos no STF, já existem pedidos no Senado Federal, já tem PEC pronta no Senado, tem PEC pronta na Câmara, para que se adie as eleições. Nem se cogita em eleição esse ano mais. E eu peço que a sociedade se une. É a hora do poder público dar as mãos à sociedade, a sociedade dar as mãos ao executivo, ao legislativo, ao judiciário. Eu venho frisando todos os dias, JC, que juntos e somente juntos podemos vencer essa guerra. Porque os números de mortos que vêm sendo registrados superam os da Segunda Guerra Mundial. Então, eu peço à sociedade civil que se une com o poder público, que o poder público urgentemente compre um celular, adquira um celular de alguém, bote um chip com WhatsApp, com uma equipe 24 horas para receber notificação, seja notificação com sintomas do vírus, do coronavírus, seja ação social com um WhatsApp de uma pessoa com fome, a pessoa em estado de necessidade, seja a agricultura com aquele microempresário, aquele agricultor familiar que esteja com a dificuldade de vender, a Secretaria tem que estar orientando isso. A Procuradoria do Município deve ajudar o prefeito nessa hora mais do que nunca a baixar esse decreto de calamidade, que eu venho frisando todos os dias, em todos os grupos, cadê o decreto, cadê o decreto? E é isso aí, o bate-papo foi legal, peço a você, JC, que continue com esse serviço essencial para a sociedade, levar informação de qualidade para a nossa população, é um dever de todo repórter, de todos os jornalistas. E aqui eu quero agradecer em nome de toda a cidade de São Felipense a você por esse serviço essencial que vem prestando à nossa sociedade. Muito bem, nosso bate-papo de hoje, né, doutora Deise, falando sobre a questão, né, dessa preocupação também com o vereador João Vitor, levando essas importantes orientações da nossa população. E assim, né, vamos finalizando aí o nosso bate-papo, né, e também deixando aí, né, o microfone sempre à disposição também do pessoal da gestão, né, o Poder Executivo, né, para trazer também seus esclarecimentos, né, principalmente em relação do que foi abordado aqui, os questionamentos que foi trazido também a público no dia de hoje aqui, nossa participação, deixar sempre o microfone também à disposição aí do prefeito, secretário de Saúde, secretário de Administração, de Ação Social, principalmente a Agricultura, que foi bastante aí questionado também aqui, né, está sempre à disposição o microfone de todos vocês. Então, mais uma vez aí, né, obrigado pelo carinho da audiência de cada um, né, que acompanha sempre aqui a Rádio São Felipe FM, mas também que está aí conectado conosco através do nosso canal do YouTube. Eu peço que dê seu like também aí, né? E além disso, se inscreva, né, para poder aumentar a nossa audiência. Aí, quando a gente publicar nossos vídeos aí, mais pessoas possam estar nos acompanhando. Um abraço a todos. Valeu!